como eu tinha prometido para vocês, eu venho trazendo aqui mais uma dica de leitura. E hoje a gente vai falar um pouco sobre o livro Os Segredos da Mente Milionária, né, do autor T. Harv Eker. Nesse livro, o autor convida a gente para fazer uma reflexão. Na verdade, eu diria que esse livro é mais sobre nossa forma de pensar, agir, ser, do que propriamente dito sobre o que o título fala, né? O Segredo da Mente Milionária não tem muito a ver com o dinheiro, como muitos de vocês estão pensando. Na verdade, esse livro fala como a gente mudar nossa forma de pensar. E para isso, eu gostaria de citar uma frase aqui que o autor diz o seguinte, que, na verdade, o que impede a gente de vencer, muitas vezes, é o que a gente sabe e não o que a gente não sabe. Porque ele convida a gente para desconstruir essa questão. E nisso eu vou citar uma historinha que ele também tem aqui nesse livro, que é de um homem que está caminhando sobre um penhasco e de repente ele se desequilibra e cai. Quando ele cai, não sei o que vocês acham, será que ele cai, morre, será que ele cai, e, enfim, ele fica preso a um graveto e nesse graveto ele começa a chamar por ajuda. E aí de repente ele ouve uma voz e a voz diz o seguinte: "Oi, eu sou Deus, pode soltar e confiar em mim." O que é que vocês acham? Vocês acham que ele solta ou não solta? Baseado no que eu tinha falado aí dessa nossa forma de repensar o que a gente sabe. Quem disse que ele não solta, acertou. Ele não solta e de repente ele não aceita o convite. Ele diz o seguinte: continua pedindo ajuda. Mesmo ele ouvindo a voz de Deus dizendo que era para ele soltar, ele não solta. E essa história, na verdade, ela traz um ensinamento básico. O segredo da lição aqui é o seguinte, que ele não abandonou o que ele já sabia. E por ele não ter abandonado o que ele já sabia, ele decidiu continuar do mesmo jeito, ou seja, pelo que ele sabia, ele continuou no graveto sem receber a ajuda de Deus. Esse é um dos ensinamentos aqui que o Hever coloca pra gente, e aí ele trata sobre um assunto bem interessante, que ele divide nossa vida em 4 quadrantes. Ele fala que a gente tem o quadrante físico, o quadrante mental, o quadrante espiritual e o quadrante emocional. Então tudo isso está ligado, mas na verdade o quadrante físico nada mais é do que uma impressão, porque segundo ele, os 3 outros quadrantes que representam de verdade o que vai acontecer na sua vida de forma física, material. E aí a gente chega num ponto bem interessante que o Hever dá um entendimento bem legal para a nossa situação, né, financeira. E aí ele coloca aqui a divisão, né, dos nossos ganhos de forma bem interessante. E ele fala o seguinte, que você tem que destinar 10% para a sua diversão. Nessa cota, você precisa sair, ele indica que você saia uma vez por mês, por exemplo, e gaste isso de maneira que lhe satisfaça. 10% ele destina para a nossa liberdade financeira, e aí ele está falando da aposentadoria, para você se programar, para quando você tiver uma certa idade, você ter uma certa liberdade financeira. Os outros 10% ele destina para a nossa instrução, inclusive aí você tem compra de livros, você tem cursos, você tem coisas que vão lhe agregar conhecimento e informação. Mais os outros 10% ele destina para nossa despesas a longo prazo, né? E o mais importante é que muita gente não diria isso, mas 10% de tudo que você ganha, o Hever indica que você tem que doar. Isso mesmo, pessoal, eu falei doação. Então aí, se você contou aí, a gente tem 50%, né? Se você somar tudo aí que eu falei, dá 50%. E os outros 50%, o que ele indica que a gente faça? Os outros 50% ele indica que a gente pague nossas despesas básicas, né? Então a gente tem 100% aí do que a gente ganha, 50% vai destinado aos nossos ganhos, às nossas despesas básicas, e os outros 50% divididos aí, né? Na cota da diversão, na cota da doação, na cota da instrução, na cota dos gastos essenciais a longo prazo e na cota da nossa liberdade financeira. E não é difícil não, pessoal, qualquer um pode fazer, porque aqui nesse livro eu aprendi uma coisa muito interessante, que fala sobre a questão de quem tem e de quem não tem. Claro que, né, a gente tem que considerar que a gente vive num país que as coisas não são tão iguais, né? Pelo contrário, é muito desigual, mas é possível. R$1 que você ganha, de R$10 que você ganha, R$1 é possível você separar e colocar nessas cotas que a gente falou. Ele indica que você tenha essas cotas em casa, né? Você tenha o pote, né? Ele coloca como pote, o pote da diversão, o pote da doação, e eu tenho certeza, se vocês fizerem isso, muita coisa pode mudar. Por isso que eu falei que no início do vídeo, que na verdade esse livro é um convite a refletir e a repensar a nossa forma de agir e ser. Porque pode ser o que a gente sabe exatamente que está impedindo da gente poder avançar e enfrentar esses obstáculos. Esse livro aqui, pessoal, também vai estar na descrição do vídeo aí, vai estar na Amazon. Você pode comprar com desconto lá.
em torno de R$24, vocês vão poder pagar por esse livro. Não, ele custa R$34, mas com o link que eu vou disponibilizar aí na descrição do vídeo, vocês podem acessar aí por, em média, aí, em torno de R$24. Mas também acredito que é possível baixar. Então quem tiver essa possibilidade de ir na internet aí, eu tenho um amigo que possa emprestar, mas aí eu digo essa questão que eu separei os 10% aí da sua instrução. É interessante você pensar e começar a aplicar isso, né? Porque o que o Hever coloca é o seguinte, que tudo que a gente está falando tem que sair do falar e do pensar e pro agir. Por isso que esse livro é um convite a como você pensa e como você age, mais do que você pensar, né, e você ser. Enfim, você tem que agir. É esses 4 quadrantes que ele coloca para representar essa parte física aí. Eu gostaria de agradecer a atenção de vocês aí. Muito obrigado, uma boa semana para todos aí.